Oi, turma, aqui é a Bruna, tudo bem? Vamos continuar aqui com o sistema endócrino. Agora a gente vai falar a parte 2. Vou fazer uma live sobre essa parte. É uma parte muito extensa. Então vamos tentar dar início a algumas glândulas endócrinas. E com o tempo, provavelmente vai ter que fazer mais que uma live, tá ok? Bom, então eu vou começar pela tireoide, né? Tireoide aqui, glândula endócrina, que vai formar o T3, o T4, que são os hormônios. E também vão ser formados a calcitonina na célula C. Só que isso eu vou falar mais pra frente. E essa glândula é a única que produz o hormônio, ela vai produzir esse hormônio e ela vai armazenar eles. E quando receber um estímulo, que vai ser pela adenipófise, que é o TSH, que é o hormônio que vai chegar lá e vai falar pra tireoide, ó, eu quero que você produza e secrete T3 e T4. Aí ele já está lá no folículo tiroidiano, já está lá armazenado. Ele seria quase um hormônio T3 e T4, T3 e T4. Então aí o que vai acontecer? Ele vai pegar esse hormônio, vai transformá-lo em T3 e T4 e aí sim vai ser liberado para a corrente sanguínea e vai fazer o que tem que fazer, né? Então lembrando aí do mecanismo de feedback, sempre o hipotálamo é que vai comandar, vai liberar hormônios hipotalâmicos. Eu estou falando da tireoide, tá? Então, lá no hipotálamo, aqui no cérebro, ele vai liberar comandos, hormônios hipotalâmicos para a adenipófise, que é uma glândula que está abaixo dele. Lembrando que essa glândula ela é dividida em duas partes, a neurohipófise e a adenopófise. Na adenopófise é onde existem células endócrinas, que vão lá onde vai ocorrer a produção também desses hormônios, que vão ser chamados hormônios adenohipofisários. E dentre eles nós temos o TSH. Esse hormônio adenohipofisário, ele vai chegar lá na tireoide. E aí ele vai falar lá para a glândula, ó, eu quero T3 e T4 lá na corrente sanguínea. Então o que vai acontecer? Já esse hormônio, o T3 e o T4, ele já está quase produzido. Então ele vai lá, né? Nas células dele que são formadas, as tireoides, né? Elas têm os folículos tireoidianos. Os folículos tireoidianos, eles são formados por células foliculares e dentro dele existe um líquido que chama coloide, que lá é onde vão estar armazenados os hormônios, os quase-hormônios. Então aí vai ocorrer o quê? Chegou lá então o hormônio adenohipofisário TSH. Ó, vai, me dá aí os hormônios. Então o que acontece? Existem as células parafoliculares e aqui está o coloide. Lembrando que o coloide é onde ficam os quase-hormônios. Então, essa porção vai fazer um processo chamado endocitose. Então, aqui está o coloide, tá? Então, ele vai lá e vai, pegar uma parte desse hormônio e levar para a corrente sanguínea e que lá ocorra o que tem que acontecer, o T3 e T4, que tem que agir. Então, ele está lá armazenado. A célula parafolicular vai pegar um pouco e vai ultrapassar essa célula parafolicular e liberá-la, secretá-la num processo chamado para fora, exocitose, e aí vai para a corrente sanguínea. Tá ok? É mais legal explicar essa parte com ilustrações, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo aqui mostrando, tá ok? Aí a gente fala a síntese dos hormônios da tireoide, vai ficar mais fácil do que falar assim dessa forma. Bom, então, beleza. Nós temos o T3 e o T4, que eles são hormônios lipossolúveis. Se eles são lipossolúveis, eles não se misturam com a água. Eles não conseguem nadar na água. No sangue, né? Que eu estaria falando do sangue. Não consegue entrar lá. O sangue é formado por água, não é? Então ele não vai chegar e vai lá e vai nadar. Não existe isso. Ele precisa de alguém para transportá-lo, porque ele é formado, estruturado por lipídio. E as proteínas que auxiliam ele nesse momento são duas proteínas. A proteína transportadora TBG, que é chamado globulina ligante de tiroxina. TBG é uma proteína que vai auxiliar uma boa parte aí dos hormônios, né? T3 e T4, que são hormônios lipossolúveis. E a albumina também, porém vai ser em menor quantidade. Então, TBG é o hormônio que vai auxiliar mais aí esses hormônios, tá ok? A metabolização, o metabolismo dele vai ocorrer no fígado, onde tudo tem uma vida, né? O hormônio
nasce, se desenvolve, finaliza. Então, a metabolização dele vai ser no fígado, nos rins e na musculatura lisa. Todos os hormônios, T3 e T4, que são auxiliados por uma proteína transportadora, na maior caso é o TBG, eles vão ter uma vida mais extensa, comparado com os T3 e T4, onde eles vão ter, uma menor quantidade desses hormônios, que eles vivem livres, sem nenhum tipo de auxílio. Então, aí, esses que vivem livres, vão ter uma vida muito curta. Vai ter uma vida curta comparada com uma proteína que tem, com um hormônio que tem uma proteína transportadora que transporta ele pelo sangue. Tá ok? A excreção é sempre feita pelos rins, tá? Rins na urina, né? E fezes. Muito bom. E agora nós vamos falar, para finalizar essa parte aqui, os efeitos fisiológicos do T3 e T4. Então, a primeira coisa importante, aumento da produção do calor. Então, graças a esses hormônios, é onde a gente vai ter um aumento do uso de oxigênio, consumo de oxigênio. Então, aumentando o consumo de oxigênio, aumenta a produção de calor. Então, aí nós falamos que esses hormônios são hormônios calorigênicos, porque eles estimulam a produção de calor. Por isso que quem tem muito T3, T4, tem um hipertiroidismo, tem muito hormônio, o que acontece? Ocorre muita produção de calor e a pessoa fica, o animal ou a pessoa fica muito magra. Pode ver que quem tem hipertiroidismo é muito fino. E acontece o contrário com quem já tem uma falta desses hormônios. Então, tem um hipotiroidismo. E ocorre o quê? Ocorre que não tem esses hormônios T3 e T4. Então, o que acontece? Não ocorre uma produção de calor e um consumo de oxigênio adequado. Então, a temperatura, ela não vai ficar mais ou menos em 37, 38 graus, porque não vai ter aquela produção de calor para regular essa temperatura. Com isso, vai fazer com que o metabolismo fique mais lento e o animal vai ficando mais gordinho. Tem muito isso em pessoas, né? Hipertiroidismo e hipotiroidismo. É muito notável quem sofre desse problema. Tá ok? A absorção de glicose também, que vai auxiliar, porque a pessoa ela precisa de combustível para viver. Então, ela precisa absorver bem, consumir, ter um aumento dessa absorção de glicose, né? Da glicose, que a insulina também faz isso, né? Pega a glicose para levar para as células, enfim. Então, aí, essa absorção de glicose sempre vai estar auxiliada com a insulina. A lipólise também, que é a quebra da gordura, né? Lembra? A parte catabólica, né? Vai quebrar. Então, também aí é bem importante. Então, o LDL, ele é o... Laudência é isso. Tem baixo consumo de gordura, uma gordura boa, né? LDL, lipoproteína de baixa densidade. Isso aí mesmo. Então, quando aumenta essa absorção de LDL, dessa gordura, o que acontece? Aumenta também a degradação desse LDL e colesterol. Então, se eu não tenho absorção desse LDL, o que ocorre? Começa a ficar gordura na corrente sanguínea. Então, isso daí não é bom, porque aí vai trazer vários problemas, né, futuramente. Então, tem um aumento da absorção do LDL, tá? E com isso do colesterol também. E como ocorre a lipólise, tem que ser absorvido essa gordura para depois ela ser quebrada, para aumentar a degradação do LDL e colesterol. Depois nós temos a parte metabólica, bom, o crescimento também, associado ao GH, que vai auxiliar na fase de crescimento, né? Onde vai ter um anabolismo proteico. A pessoa vai ter um aumento da massa muscular. Por quê? Porque ela vai absorver aminoácidos e vai auxiliar aí na síntese proteica. E também efeitos associados ao sistema nervoso autônomo simpático, como aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do coração, né? E aumento da pressão arterial. Bom, então fica por aqui essa parte aqui da tireoide, tá ok? Tô olhando aqui minha cola. A próxima é a adrenal, tá? Ou suprarrenais, que é mais falado suprarrenais em medicina, né? Dos humanos. A gente fala mais adrenal.
Bom, então eu vou fazer um videozinho aqui sobre adrenal e fica atento aí à próxima live de sistema endócrino, tá ok? E futuramente eu vou ter novidades aí muito legais para quem quiser ter um entendimento mais fácil. Porque às vezes é tanto nome, tanta coisa, que você fica, nossa, não. Então, vamos tentar ficar mais fácil entender, porque quando você entende, quando você começa a entender, não fica difícil. É básico, né? Mas às vezes você fica, nossa, meu Deus, tá muito difícil, não sei o quê. Mas tudo é lógico. Por exemplo, a pessoa tem falta de hormônio T3 e T4. Então, eu tenho hipotiroidismo. Se esses hormônios auxiliam na produção de calor, quando eu tenho baixa quantidade desse hormônio, o que acontece? O contrário, não é? Ou tipo, a temperatura não fica ideal. Então, o que acontece? A pessoa ou o animal fica mais inchado, metabolismo mais lento. Não ocorre, então, a produção do calor e diminui o consumo de oxigênio. É tudo questão de olhar e interpretar, tá ok? Sem decoreba. Então, eu vou te ajudar aqui nessa missão, tá ok? Não só para fisiologia, mas para todos os conteúdos aí que eu tenho um pouco de tempo, né, para estudar tanta matéria, tanto conteúdo. Mas é muito gostoso trabalhar com isso e eu vou te ajudar no que der, tá ok? Bom, então no próximo vídeo vou falar sobre adrenal, tá ok? Então, bom estudo para vocês, até mais.